a nossa aula de hoje, então, né, que vou mostrar para vocês um conteúdo de apoio, né, um conteúdo que a gente não cobra em aula, mas a gente lança como videoaula, né, e aí faz parte, de alguma maneira, linka com o que a gente já vem apresentando ao longo da disciplina, né, mas é um conteúdo que vocês podem acessar quando vocês tiverem mais facilidade, né? É um conteúdo apoio para vocês, se vocês precisarem em outro momento, certo? Bom, o uso de metáforas em terapia narrativa, facilitando a construção de novos significados. Vamos lá. A introdução, né? Então, metáfora e psicoterapia têm andado juntas desde muito tempo. Dentre as primeiras referências que podemos ancorar, a gente tem o que? Andolfi, Ângelo, Meng, Nicolo, ressaltam diferentes usos de metáforas em sessão de terapia. Bom, então qual que é o sentido de tudo isso quando a gente olha para esse viés, o quê? Esse daqui é o olhar quando a gente utiliza da terapia sistêmica, tá? Trabalhando com famílias, casais, né? Esse é o olhar do uso das metáforas dentro da teoria sistêmica, né? Para a gente trabalhar aí com família, casal e indivíduo. Apropria-se, então, de alguma metáfora trazida pela família. Então, a família traz já isso, já te dá, né, isso pronto e você pode ampliar e generalizar isso. Tornar o sintoma da família uma metáfora, né, para que a família pense ou para que o sujeito pense, faça essas relações de analogias e metáforas. Empregar imagens que lhes vinham à mente de forma metafórica, como parte da conversação, né? Então, a gente também usa esse recurso imaginético aí para o sujeito ele conseguir fazer essa analogia do que ele traz como fala, né, e começar a simbolizar tudo isso, ou mesmo fazer uso de objetos com sentidos metafóricos em sessão, que a gente faz isso também, né? Uma outra publicação de Andolfi e Ângelo, em 89, apresentam as metáforas como uma forma de jogo no contexto da terapia, permitindo um envolvimento lúdico, a partir da qual a família e o terapeuta poderiam viajar em níveis metafóricos para outros territórios de investigação, embalados pela propriedade imaginética de jogos compreendidos como metáforas, né? Então a gente utiliza também muito isso aqui com crianças, né? Quando a gente está utilizando metáforas, né? A linguagem do brincar também, a gente utiliza isso como recurso lúdico, ou a gente usa a ludicidade, né, como uma forma aí de metáfora. É interessante notar que na ocasião em que surgiram os primeiros modelos sistêmicos na terapia familiar, a metáfora era usada estrategicamente, como uma espécie de recurso técnico, usado como um propósito definido, muitas vezes como forma de provocações pelas quais o terapeuta desperta sua capacidade de indagar, né? Então, a gente tem isso sim como técnica, tá? E esse texto que vocês vão ter, vocês podem depois utilizar, e lá na frente, se for o interesse de vocês, a gente utiliza muito metáforas em sessões. Bom, as terapias baseadas nas ideias pós-modernas não são voltadas para a busca de um conhecimento universal, que possa servir, por exemplo, para diagnosticar uma família. Seu foco está em compreender os significados atribuídos à experiência vivida a partir de uma pluralidade de ideias e vozes. Então, aqui o foco não é no sintoma. Por quê? Porque a família já vem com sintoma. Então, o que a gente vai compreender? Esses significados a partir dessas narrativas, porque a gente vai ter um olhar aqui da terapia narrativa, tá? De acordo com o pensamento pós-modernidade, a realidade é compreendida como construída nas relações e na linguagem. E há uma infinidade de realidades possíveis, né? Dependendo de quantos forem os envolvidos em decrescer ou narrar uma experiência ou acontecimento. Por que essa importância dessa pluralidade? Porque na terapia de família e de casal é com isso que a gente trabalha. Então, cada um vai trazer esse olhar da relação, né? Ele vai trazer essa narrativa, ele selecionou tudo isso e a partir disso, ou dessa e de outras relações, a gente sempre escolhe uma narrativa, né? E aí, com isso, é importante dentro do setting, por exemplo, quando nós trabalhamos com famílias, a gente poder conceber essa pluralidade, tá?
que é a partir disso em que esse tipo de olhar, essa multiplicidade ou essa pluralidade é que vai estar mediando essas relações, constituindo então essas relações, essas narrativas. Enquanto postura epistemológica, o terapeuta destitui-se do lugar de especialista, adotando uma postura de não saber. Terapeuta e clientes navegam juntos no espaço aberto da terapia, buscando caminhos possíveis para novos entendimentos, para os dilemas da vida e ampliando as possibilidades de construção de novas narrativas que abram alternativas existenciais. Né? Então, a gente, enquanto terapeuta, se coloca nessa postura do não saber e vai fazendo o quê? Trabalhando com a escuta, né? Para a gente poder entender aí esses caminhos, né? Essas construções que são feitas a partir dessas narrativas. Né? E ampliar o quê? Quando a gente traz um olhar que o sujeito ainda não percebeu. O que será que ficou de fora dessa narrativa? Né? Será que a gente poderia acrescentar? Porque é esse o contraponto quando a gente trabalha com família e com casal. Né? Porque tem um outro no set, então a gente pode jogar um pouquinho com isso. Tal postura descentraliza o poder das mãos do terapeuta, valorizando o cliente como expert, detentor de um saber local e de um conhecimento insider. Contudo, terapeutas e clientes, nos seus distintos posicionamentos no processo da terapia, detêm uma expertise, o terapeuta na organização dos contextos conversacionais e o cliente no território de experiência vivida. Então a gente faz essa mediação aí, mas não é uma mediação num outro sentido, né? Mas no campo das narrativas, com o uso de técnicas, né? Na nossa prática clínica, as metáforas têm se apresentado como ferramentas auxiliares na conversação. Entendemos seu uso como um recurso útil para a construção de significados, para a experiência e possibilidades de construção de novos marcos de sentido. Geralmente temos utilizado metáforas enquanto terapeutas, quando alguma imagem ou história nos vem à mente ao escutar nossos clientes, oferecendo uma possibilidade de sentido para a apreciação dos envolvidos no processo. Por outro lado, a metáfora muitas vezes é oferecida pelos clientes espontaneamente, ou em resposta a alguma pergunta convite que lhes fazemos enquanto terapeuta. Nesse sentido, podemos abrir conversações a partir de metáforas trazidas ou construídas por eles no momento. Então, a gente pode utilizar do repertório do próprio sujeito, né, a partir do momento em que a gente vê essa abertura, que eu acho que é muito mais fácil. Metáfora, então, uma figura de linguagem a serviço da terapia. Podemos compreender a metáfora como uma figura de linguagem, um tropo pelo qual uma palavra ou expressão é emprestada de um contexto para dar sentido ao outro, favorecendo a construção de campos de inteligibilidade com novas unidades de sentido, muito presente na literatura quando realizam sua função. Metáforas falam por si, prescindindo então de explicações. Nas terapias pós-modernas, dada sua ênfase sobre a linguagem e o significado, a narrativa dominante sobre a problemática vivida por um cliente pode ser substituída ou complementada por uma palavra carregada de significado, uma história ou outro tipo de construção metafórica, dada sua aplicabilidade no campo do sentido em relação à narrativa apresentada. Então, quando a gente extrapola, quando a gente quer que o sujeito ele veja além, quando ele sai um pouquinho, né, do sintoma ali, como é que a gente vai fazer com que o sujeito olhe, né, de uma maneira mais globalizada, né, quando a gente está ampliando a expectativa do sujeito ou ampliando a perspectiva do sujeito, a gente pode usar isso como recurso. Assim, uma situação drástica e inesperada vivida poderia ser nomeada por um cliente, por exemplo, como um tsunami. De acordo com Grandesso, a qualidade metafórica pode ser compreendida como uma qualidade de transportar o significado de um contexto para outro contexto, caracterizando, portanto, um como se, mas de forma implícita, né? E assim acaba possibilitando a criação de uma nova unidade de sentido. Um pouco da teoria, e aqui a gente vai entrar o quê? Na teoria da terapia narrativa, né? Que é o link que esse texto ele vem fazendo para que a gente tenha essa compreensão. Então, a terapia narrativa ela foi desenvolvida por White e Epson em 93, então é super novinha, né?
e pode ser compreendida como uma prática construcionista social que parte do princípio que a realidade é socialmente construída na linguagem e nos relacionamentos. Está baseada na ideia de que construímos histórias carregadas de significados que moldam nossa história passada, nosso presente e futuro, e que os sentidos e significados para as experiências vividas nascem do quê? Das relações, que é o que a gente trabalha dentro dessa visão um pouco mais sistêmica, né? A gente trabalha a relação. O outro está sempre presente nos relatos de vida, seja de forma implícita ou explícita, legitimando histórias ricas sobre competências e autorias ou sustentando histórias estreitas e ralas sobre restritas possibilidades. Então, de alguma maneira, a gente se constitui pelo quê? Pela fala do outro, né? Quando a gente tem dificuldade da gente se ver, a gente utiliza os discursos do outro, né? Então, o discurso do outro, ele sempre está presente nessa maneira no qual a gente se vê. E assim também a gente vai selecionando o nosso próprio repertório. O propósito da teoria narrativa, dados seus pressupostos, define-se como construir um contexto conversacional, de modo a ajudar o cliente a reescrever de forma rica histórias alternativas com detalhamento sobre acontecimentos. O que nós levamos em conta? Crenças, propósitos, aprendizados, valores entrelaçados com a vida das pessoas, contribuindo para uma nova visão de si mesmo e da vida, né? Aqui é quando a gente faz um processo de quê? De reestruturação ou de reelaboração, né? Que aí a gente está utilizando o quê? Essas metáforas ou algumas analogias como recursos para a gente ampliar a perspectiva. Dentro, pautado no quê? Nos valores, nesses princípios, né? Bom, do ponto de vista da conversação terapêutica, a terapia narrativa convida o terapeuta a atentar para a linguagem e palavras usadas pela pessoa ao relatar suas histórias, dilemas e problemas pelos quais buscam por terapia. Então a gente tem que utilizar o quê? O repertório do próprio sujeito. É ele que tem que significar, é ele que tem que utilizar o termo certo, né, para ele conseguir nomear isso. Ele que tem que nomear e o sentido tem que ser dele, tá? Palavras são como pacotes a serem abertos, compreendem vários significados que são diferentes para cada pessoa. O terapeuta narrativo contribui na abertura desses pacotes, fazendo suas perguntas que convidem novas descrições, abrindo e enriquecendo histórias estreitas, buscando significados nas contradições e novas possibilidades nas exerções, lacunas e aberturas para novos enredos. Então, o que está faltando, né? O que será que está faltando? O que será que não foi dado uma conotação? Então, a gente sempre amplia isso, né? A gente amplia o horizonte para isso, a gente amplia as possibilidades, né? Seguindo por esses novos caminhos, as histórias tornam-se mais densas, complexas e ganham novos significados, permitindo novas maneiras de organização da vida. Esse conceito de histórias ralas ou finas e histórias ricas ou grossas, White tomou emprestado o de Geertz, um antropólogo americano, que ressalta também a importância do conhecimento local dos símbolos e cultura, né? Que a gente está falando de linguagem. As histórias são relatadas sobre eventos ligados em sequências no tempo, organizando em torno de um enredo, uma trama pelos quais procuramos dar sentido à existência. Uma vez construída uma história dominante, ela cria um campo de sentido que passa a moldar a vida, a visão de si mesmo e os relacionamentos. E às vezes, isso que a gente vai construindo também vai provocando o quê? Uma disfuncionalidade na vida. E aí que a gente tem que olhar o quanto que essa narrativa escolhida pelo sujeito, o que ela está provocando, né, nas relações. Como uma espécie de imã linguístico, narrativas dominantes selecionam os aspectos das experiências que serão notadas e incorporadas às histórias narradas, como argumentos corroboradores dos enredos e as identidades dos protagonistas. Eventos que não se encaixam nas histórias dominantes são negligenciados. Assim, as formas de vida possíveis são aplicadas ou restringidas por esses significados privilegiados em detrimento de outros, presentes nas narrativas dominantes, né?
E aí que a gente tem que fazer o quê? Aproveitar a abertura, né? Ou fazer algumas inferências em que promovam a abertura para que o sujeito considere o quê? Se ele, de alguma maneira, consegue fazer a inserção de novas narrativas nessas dominantes, né? Em síntese, o trabalho com a terapia narrativa traz a ideia de libertar as pessoas da influência limitante de histórias dominantes, estreitas e ralas que constroem visões negativas de si mesmas, em que aparecem inadequadas, frágeis para lidarem com os problemas de suas vidas. Essa terapia objetiva a reescritura das vidas de forma rica, buscando por histórias alternativas, com detalhes sobre acontecimentos, crenças, propósitos, aprendizados e valores das pessoas. Durante a conversação terapêutica, ainda continua, o diálogo favorece um recorte diferente dos eventos narrados, no qual novas compreensões sobre fatos de vida, uma nova narrativa de identidade são possíveis, assim como quando empregamos uma metáfora para caracterizar uma situação vivida. Construída a partir da narrativa do cliente, seu alcance segue na direção de novos significados e, portanto, de uma nova compreensão da experiência. Partimos do pressuposto de que as metáforas são úteis, aliadas nesse processo de construção e ressignificação. Então, um pouquinho sobre psicoterapia, metáforas e psicoterapia, né? São ferramentas que contêm mensagens poderosas para auxiliar o paciente a encontrar novas perspectivas e alternativas de vida. Metáforas e terapia narrativa. O contexto conversacional favorecido na terapia narrativa, conforme o apresentamos até aqui, propõe-se a considerar aspectos negligenciados da experiência que permitam a ampliação do olhar e uma nova compreensão sobre as vidas e relações das pessoas que procuram a terapia. Compreendemos que o uso das metáforas contribui justamente para essa função de ampliação de alternativas existenciais pela introdução de um novo sentido à antiga história. Só que esse sentido ele tem que ser construído com o paciente, tá? Ele não tem que fazer sentido pro terapeuta, né? O paciente ele tem que a gente deixa, né? De alguma maneira a gente faz as inferências, mas aquilo tem que fazer sentido para ele, para que aquilo não fira, por exemplo, os valores, os princípios, as aprendizagens, né, os propósitos que ele tem na vida. Isso tem que ser consonante. A terapia narrativa pode ser vista como uma prática que oferece às famílias, casais e pessoas ou comunidades uma oportunidade para envolverem-se ativamente na construção da sua própria realidade. Na terapia, o inatingível se torna-se tangível, à medida que são exploradas qualidades impensadas, implicando liberdade, responsabilidade e construção. Nesse processo de construção das suas possibilidades, os clientes reconstroem a sua narrativa de identidade e assim a si mesmos. Esses significados presentes nas novas histórias podem organizar novos entendimentos da experiência vivida e, portanto, convidar novas possibilidades existenciais, outras formas de vida. A metáfora narrativa no desenvolvimento da prática terapêutica convida-nos a pensar sobre como podemos encorajar as pessoas a fazerem o que elas fazem rotineiramente, colocar os eventos de suas vidas em linhas de histórias, mas em relação a alguns dos eventos mais negligenciados de suas vidas. Isto nos abre possibilidades para o posterior desenvolvimento de práticas terapêuticas, mais centradas no terapeuta e centradas nas habilidades de construir significados das pessoas que nos consultam. Esta tem sido uma das maiores atrações da metáfora narrativa, né, pelo autor. Nas conversações de externalização, as metáforas estão presentes principalmente no momento de objetificar o problema, separando-o da pessoa. Então, a pessoa não é um problema. A pessoa é a pessoa e ela está com um problema. Então, o que a gente faz com a utilização dessas metáforas? A gente faz o quê? Essa diferenciação, né? Em relação às conversações de externalização, Michael ressalta que a pessoa é a pessoa e o problema é o problema. Partindo de uma visão não essencialista do self, a palavra externalização foi escolhida por favorecer a compreensão de um processo de desconstrução de uma visão da pessoa como sendo um problema e a compreensão do problema como uma circunstância de vida.
né? Quando a gente também faz isso na terapia com criança, né? A criança apresenta um comportamento que não é desejável para o ambiente ou que, não, né, que é disfuncional, então ela não é uma criança com comportamentos problema. A gente diferencia. Naquele momento, a gente vai fazer a separação entre um comportamento, né, que de alguma maneira está trazendo prejuízo, e a criança, mas aquilo não a define. A mesma coisa somos nós enquanto adultos. A conversação de reautoria, que é a utilização de outro recurso na metáfora. Já nas conversações de reautoria, o terapeuta estimula o cliente no desenvolvimento de outras conclusões, de identidade positiva, e a metáfora por ser muito útil para este fim. O processo de busca de novos significados durante as conversas de reautoria faz surgir novos relatos, e a partir da identificação de alguns acontecimentos, extraordinário que contradiz a história dominante, né? Então a gente vai em busca dessa reconstrução, dessa ressignificação aí. Mas que o sujeito ele faz esse processo, por isso que é de reautoria. Conversação de remembrança. Conversações de remembrança convidam as pessoas a revisitarem o clube da sua vida, reintegrando pessoas significativas da vida e que são distantes, rebaixando então alguns associados e mesmo banidos outros, conforme o lugar de importância que ocupam na vida das pessoas. Durante essas conversações, White ressalta a importância de pessoas significativas que influenciaram e influenciam a construção da nossa identidade. Né? E a gente faz isso de uma maneira muito fluida quando a gente percebe, por exemplo, essas conversações de remembrança. Por quê? Porque tem várias pessoas que nos inspiram. Então a gente busca esses marcos, quando a gente trabalha nos marcos de vida, o quanto algumas pessoas foram inspirações, o quanto, por exemplo, quando a gente trabalha com dependência química ou qualquer outro tipo de adicção ou tipos de comportamentos, né, que podem trazer prejuízo à pessoa, por exemplo, né, que às vezes chegam pessoas na vida em que ressignificam valores e aí eles utilizam isso dentro da narrativa. E a pessoa ela tem dificuldade de perceber esses valores que são transmitidos transgeracionalmente, mas ela identifica isso quando as pessoas aparecem na vida e ressignificam o que ela tinha, por exemplo. Né? Compreendendo as metáforas na prática dos terapeutas, facilitando a conversa terapêutica por meio das metáforas. Então aqui podemos perceber a ideia da metáfora como algo que diz tudo, como uso econômico da linguagem, como ferramenta que ajuda a comunicar tópicos complexos ou como esforço de elaboração. Tornando a conversa mais lúdica e facilitando que se fale de coisas difíceis, então a gente utiliza ela para isso, né? Ressaltarem que o lúdico era incluído na conversação pelo terapeuta, de maneira cautelosa, para que o cliente não se sentisse desrespeitoso no seu sofrimento. Né? Então a gente fala de coisas difíceis utilizando aí as metáforas para isso, né? Possibilitando a nomeação das experiências vividas dos sentimentos, então a gente utiliza a metáfora como essa nomeação ou denominação. Então a metáfora também foi apontada pelos terapeutas, porque esse texto ele traz o quê? Ele vai utilizar o uso da metáfora com vários terapeutas, então é um estudo de terapeutas utilizando metáforas. E nisso eles vão criando a partir da literatura e vendo como é que isso vai dando na prática de pesquisa quando eles utilizam esses terapeutas ali na prática clínica as metáforas. Então eles batem o quê? Teoria com o que eles estão conseguindo utilizar dentro do setting terapêutico. A metáfora também foi apontada pelos terapeutas como uma maneira rica, né, das pessoas poderem expressar suas experiências vividas e sentimentos de maneira própria. Então, através das metáforas, eu consigo falar dos meus sentimentos, né? Consigo verbalizar, eu consigo expressar isso no setting. E depois a gente faz o quê? A gente fortalece o sujeito dentro do setting para que ele consiga fazer isso na vida, né? Compreendendo o contexto do cliente, os terapeutas entrevistados acreditam que a metáfora possibilite ao cliente comunicar algo para além dos níveis verbal e não verbal, permitindo que o terapeuta se conecte com ele em outras dimensões de sentido, né? Então, é essa vinculação que vai sendo criado nesse mundo simbólico,
né, em que está para além do que ele está falando no campo do significado e da significante do comportamento não verbal, tá? Facilitando a mudança e a construção de novos significados, sendo o autor da própria história. Então, a gente coloca o sujeito como protagonista, por quê? Porque ele faz todo esse processo, né? Portanto, dado que a metáfora como unidade de sentido apresenta-se como pessoal, o sentido de autoria é favorecido. Alguns terapeutas também enfocaram a possibilidade da própria terapia ser concebida como uma leitura escrita de textos. E conforme novas leituras vão se dando, novas interpretações e uma nova escritura surgem, completamente idiosincráticas, né? Idiosincráticas. Por meio de conversas criativas, cria-se uma história inédita em que o cliente é autor. E a gente percebe essa evolução e a gente trabalha isso dentro da terapia, de como o sujeito inicia o processo e de como ele vai ressignificando tudo isso ao longo da terapia, né? O sujeito ele vai percebendo quando ele traz o feedback, né, ao longo desse trabalho. Com relação às metáforas, trabalhando com a metáfora que faça sentido para o cliente, né? Com relação às metáforas, os terapeutas enfatizaram a necessidade de serem usadas com cuidado, sempre questionando se o cliente concorda em continuar por este caminho e trabalhar com a metáfora que faça sentido para o cliente. Então, é isso que eu falei, a gente faz a inferência, a gente tem que saber se isso que a gente percebe escutando faz sentido para a pessoa. E ela pode confirmar e desconfirmar isso e a gente pode construir juntos isso também. Postura do terapeuta narrativo, né? Então, a postura do terapeuta narrativo, conforme relatado pelo um terapeuta, né, que tem no artigo, trabalha com muita sensibilidade, né? Trabalhar com muita sensibilidade, criatividade, respeito e cuidado. Convém lembrar, conforme White, que afirma que o terapeuta tem uma posição descentrada e influente durante as conversações terapêuticas. Assim, o terapeuta legitima seus clientes com a especialidade de suas próprias vidas, então ele valida de alguma maneira o que o sujeito está trazendo, né? O terapeuta é influente no sentido de criar perguntas que permitam as histórias que sejam ricas, descritas e construir contextos conversacionais distintos. Então, a gente trabalha com perguntas circulares nesse sentido, tá? O terapeuta tem muita responsabilidade ao introduzir novos contextos, né, de intimidade dos clientes. E isso aqui é importante ter vínculo, né? Para que essas mudanças sejam possíveis dentro da terapia. Começamos por honrar a história da pessoa que o procuram, então a gente valida, né? O terapeuta segue politicamente posicionado e trabalhando a serviço do empoderamento e sentido de agenciamento, então, a favor da reautoria de vida e de identidade, ao embarcar numa jornada singular de seus clientes, respeitando seus saberes, colocando como um parceiro para favorecer mudanças, né? Ajudando a reescrever suas próprias histórias. Bom, gente, então é isso, né? Então, de maneira geral, a gente vai, esse texto também ele vai trazendo como é que vocês podem ter ideia de como a gente utiliza as metáforas dentro do setting, né? Ele traz isso muito bem pontuado lá dentro da metodologia do texto, o artigo, mas eu peguei o geral para vocês compreenderem as metáforas como um recurso terapêutico, né? Então, por si só, a gente já faz isso na vida, mas como é que nós utilizamos isso dentro do setting, quando o sujeito traz pra gente a sua história de vida, né? E esse texto, ele vai fazendo essas pontuações bem significativas, né? De que esse trabalho, de maneira geral, a nossa postura enquanto terapeuta, ela tem que ser muito cautelosa, né? Muito acolhedora, né? Em que a gente valide o paciente de acordo com o que ele está trazendo, né? E quando essa relação ela se torna segura, né, a gente vai construindo essa ressignificação, né, para que a gente seja o calço aí, né, na vida, que a relação terapêutica seja esse calço para esse sujeito dar conta de fazer essas novas reconstruções, essas novas ressignificações, para ele dar conta de tudo isso na vida, porque também não é fácil, né? Porque também exige mudanças em algumas situações. A partir do momento em que eu escolho olhar para uma outra narrativa em que eu não tinha pensado, introduzir novas maneiras de pensar,
né, que eu não tinha olhado, quando eu olho para o sujeito e falo, pode ser isso também. Mas o que isso também vai gerar de impacto aí nesse meu modo de funcionar na vida? Então a gente tem que fazer isso de maneira muito cautelosa, para que a relação terapêutica ela seja esse porto seguro, para que o sujeito ele vá ganhando aí, né, as possibilidades de ir transitando na vida e vendo que é possível, né? Então vá vendo que isso é funcional também, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham compreendido, né, gostado do assunto, né, que só enriquece aí e que posteriormente, então, quando nós estivermos mais especificamente dentro, né, dessa abordagem, a gente volte a falar sobre isso dentro da teoria narrativa, que é uma dentro de uma das concepções que a gente tem pós-moderna do construcionismo social, né, do que a gente vai vendo aí, essa relação bidirecional. Como é que a gente atua? Qual que é a nossa postura enquanto terapeuta? Que é bem diferente do que a gente tinha anteriormente, né, de algumas concepções teóricas. Então, qual que é o nosso enfoque? O nosso enfoque é narrativa, né? A gente está falando de linguagem, a gente está falando de mundos simbólicos. E como é que a gente vai fazendo isso, né? Como é que a gente facilita todo esse processo, né? Então, a gente foca primeiro na relação terapêutica. A relação terapêutica é a primeira coisa que a gente vai focar, né? Esse acolhimento, essa escuta, em que de alguma maneira a gente vai fortalecendo e trabalhando então com esses recursos, né, que a gente vai utilizando aí a partir desse viés que é a terapia narrativa, que é fantástico da gente trabalhar no setting terapêutico. Então é você acolher com toda como que eu vou dizer, não é só uma condescendência, sabe, mas é com esse olhar mesmo para validar quando o sujeito ele traz a sua história, quando ele divide isso com você e como é que vocês vão construindo esse espaço, para que ele reconstrua o dele e vá transitando na vida, né? Então é isso, tá, gente? Beijos, boa semana de prova para vocês. A gente se vê então na nossa próxima semana de aula. Até!